Segunda tentativa da live teatro dessa quarta-feira. Reiniciando aqui. Já que a primeira conexão não ajudou. Marcos já voltou, muito bem. Pontual mesmo. Tô só anotando aqui o título da live. Esperando nossos seguidores voltar. Acho que agora são mais. Pronto. Max mandou aqui a solicitação, então eu não vou demorar muito. Fazer um breve comentário. Gente, para quem tá voltando, eu reiniciei a live por conta da conexão. Essa é a live teatro. Eu sou Silviane Lima, do Grupo Pavilhão da Magnólia. O Grupo Pavilhão da Magnólia, junto com a Companhia Prisma de Artes, ocupa aqui a Casa Absurda, esse espaço de teatro em Fortaleza, que também abriga as linguagens de música, dança, artes visuais. Estamos com as atividades suspensas desde o dia 15 de março e estamos fazendo programação online desde maio por conta disso. Para arrecadar recursos para a nossa Casa Absurda, estamos com a vaquinha Quarentena Absurda. O link está na bio, então quem quiser e quem puder ajudar será muito bem-vinda. Qualquer ajuda e qualquer valor é muito bem-vinda, porque a casa está com as atividades suspensas, então era a única forma de arrecadação que tínhamos na casa. Hoje a live teatro estaremos em conversa com a Tespes Companhia de Teatro. É uma companhia de teatro de Itajaí, Santa Catarina, fundada em dezembro de 93. E a gente teve o prazer de conhecer, nós do Pavilhão conhecemos a companhia Tespes numa circulação na região sul, que fizemos ano passado. Então, hoje vai ser esse papo gostoso aqui com o Max. Eu não vou demorar mais, Max, pra gente ter mais tempo de conversa. Já tem o público, já tá voltando aí. Então, eu vou te convidar aqui para dividir essa tela. Vai ser pelo perfil, já que a Tespes estava travando, também não sei se tem a ver com o perfil, né? Às vezes é conexão. Vamos ver se agora vai. Né? Vamos ver. Né? Adoro a internet, só que não. A internet não ajuda, mas esses Ai, tempos gente. aqui, né? E Pior aí, é que a gente cada vez está dependendo mais dela, né? Cada vez mais dependendo dessa internet, né? Cada vez mais. Exatamente. Como é que você tá? Tudo bom por aí? Tudo bem, dentro do possível, né? É meio até estranho a gente falar tudo bem, mas vai indo assim. As coisas vão se encontrando o seu lugar. Sim, sim. E me diz uma coisa, Diga. esses furacão, menino, que teve aí. Tu viu, A menina? primeira coisa que vai perguntar ao Max se ele sobreviveu bem direito ao furacão. Não, e foi muito louco, porque assim, a gente tá. Porque não foi uma coisa que aconteceu assim em todos os lugares, sabe? Não sei como é que funciona isso. Então, por exemplo, na minha casa, eu moro num prédio, foi uma chuva muito forte com vento. E eu não percebi nada assim demais. Porém, aí que eu comecei a ver os vídeos e as notícias, e às vezes, assim, 3 quadras da minha casa tinha caído um mundo, sabe? Aí eu fiquei assim, passado, no porto mesmo, eu moro super perto do porto, com os containers se deslocando, eu fiquei assim, gente do céu, que loucura! Loucura, mas tá bom, tá tudo bem então. Tudo ótimo, graças a Foi Deus. pesado. As imagens que a gente viu aqui, eu fiquei um pouco assustada. As imagens de Itajaí, eu, como assim? Mas que bom que tá tudo Aham, bem. é. Amigo, vamos falar então quem é essa Tespes Companhia de Teatro, para quem não conhece. Estamos aqui hoje nesse perfil da Casa Absurda. Tava falando que você não conhece ainda a Casa Absurda, né? Mas quando Não, você vier em Fortaleza, vai ser um prazer poder se apresentar aqui. Eu sei que os trabalhos da companhia cabem direitinho aqui, porque vocês têm um espaço também. Queria depois que você falasse desse isso. espaço da residência criativa, que é um espaço tão lindo que a gente teve o prazer de conhecer.
Mas apresenta essa Tespes Companhia de Teatro, como surgiu, qual foi a ideia, como é essa ideia de vocês de criar uma companhia mesmo, um coletivo, já que eu vi que vocês vieram de outras áreas, né, de letras, do audiovisual. Então, como foi essa ideia de criar essa companhia que já tem mais de 20 anos, né, nessa resistência aí na região de Santa Catarina? Fala um pouco para nós. Então, para a gente foi assim, nós morávamos, né, na cidade de Itajaí, e a gente tinha, digamos, referências de teatro muito diferentes, né? Nós éramos em torno de umas 5 ou 6 pessoas, e aí nós fomos participar de um festival catarinense, que foi numa cidade do interior de Santa Catarina, porque o festival catarinense daqui, ele tem essa prática de ser... cada ano ele acontece numa cidade diferente. E aí a gente estava vendo muitos trabalhos lá, e para variar, a gente pegou e se reuniu num bar, né? Estávamos conversando, logo assim no final da noite, e aí falamos assim, eu não estou muito satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo ali, tem umas coisas que eu gosto, mas tem umas coisas que eu não gosto, fulano também não estava, o outro também não estava, e aí decidimos então, e se a gente, né, juntasse as nossas insatisfações e fosse fazer um outro trabalho que talvez pudesse atender os nossos desejos, né? Então, Sim. nós éramos em mais 5 pessoas nesse período, e dessa formação, eu e Denise da Luz, que também você também conheceu quando esteve aqui, somos os que continuaram com a companhia. Então, quando a gente começou, a gente gosta de dizer que a gente não sabia direito o que a gente queria fazer, mas a gente sabia o que a gente não queria fazer. Então, a partir do momento que a gente sabia das coisas que a gente queria evitar, a gente foi começando a encontrar um caminho que fosse mais nosso, né? E aí, na época, nós éramos, assim, o terceiro grupo de teatro na cidade. Tinham 2 e nós éramos o terceiro, assim, a terceira via, que ele foi entrando, assim, como uma outra questão. E aí, durante esse tempo, a gente foi... Aí várias pessoas passaram pela história da companhia, né? A gente já teve momentos em que a gente teve com 8 pessoas, já teve momentos que a gente teve 3 pessoas, já teve momentos que ficou só eu e Denise. E assim a gente vai meio que lidando com as questões da cidade, lidando com as questões de criativas, né? Porque às vezes também, assim, por exemplo, já teve pessoas que passaram pela companhia e desistiram de fazer teatro. Teve gente que foi fazer teatro em São Paulo, tá trabalhando lá. Teve gente que mudou de área ou mudou de país. Então a gente meio que sempre tem esse lugar, porque a nossa cidade, ela não tem formação na área acadêmica de artes cênicas. Nós temos uma universidade, que é uma universidade grande, mas não tem a formação na área de artes cênicas. Então, aqui dentro da cidade, a gente também acaba sendo um polo de formação dessas pessoas que trabalham com a gente, seja a partir de cursos livres, né? Ou também aí participando, alguns vão sendo incorporados à companhia, ou incorporados aos trabalhos, a gente também trabalha com atores convidados. E é aquela história imensa, né? Que se eu for falar aqui pra você, a gente se perde, porque é aquela coisa. A gente já montou mais de 20 espetáculos, a gente costuma montar um espetáculo a cada 2 anos, mais ou menos, estrear espetáculos novos, e tentar manter muitos espetáculos em cartaz, em repertório, né? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem em Santa Catarina, além da circulação, também é a questão nós não temos, assim, um mercado consumidor muito grande. Então, Sim. quando você monta um espetáculo, você faz uma temporada na sua cidade, mas a nossa cidade tem 200 mil habitantes. Então, não é que tem, assim, aquele grande público de teatro que você pode ficar meses em cartaz, não rola. Sim. Né? Então, a gente meio que tem que estrear aqui, mas depois começar a fazer as possibilidades de circular, seja pelo estado, seja por outros estados, outros países, para poder, inclusive, manter a companhia trabalhando, né? E aí a gente, então, tenta fazer com que os espetáculos fiquem realmente bastante tempo em cartaz. A nossa média é 3 a 4 anos, no mínimo, com o espetáculo quando a gente estreia, apresentando e fazendo todas as possibilidades de projetos, circulação, e temporadas e tal. Isso é Não sei bem se eu legal falei vocês tudo. falando assim, porque... Mas eu vou te perguntando mais. Vai, tasca, Mas tasca, assim, pau. é legal quando você fala dessa coisa da formação, que eu vi que vocês estavam fazendo oficinas, né, no começo do ano, quando tudo parou, provavelmente vocês estavam na Isso. oficina.
É legal porque acaba que esse centro de formação, né? E é bom que vai tendo possibilidade de encontrar outras pessoas, né? Sempre esse respiro dentro do coletivo. É bem legal. E essas circulações que vocês fazem, assim, como é esses projetos de circulação aí em Santa Catarina? A gente conseguiu circular, ver que tem, de certa forma as cidades são muito próximas, tem uma estrutura bacana, as cidades, né? Mas como é se circular e, pelas cidades daí? Como é essa relação com outros grupos também, os coletivos que vocês falaram que vocês são o terceiro coletivo que surgiu, mas hoje talvez tem mais coletivos. Claro. Como que está essa relação, assim, com os outros coletivos, essa questão da relação de outras cidades também, e com Floripa, né, que é a capital, como é essa relação do grupo na região? Então, a cidade, né, nós somos o terceiro realmente naquela época, né, 1990 e pouco. De lá para cá, eu acho que Itajaí teve um boom, assim, no estado, é uma das maiores produtoras de espetáculos de teatro, principalmente. No momento, a cidade deve ter uma média de 15 ou 16 grupos, né, produzindo teatro. Desses grupos, talvez uns 10 ou 12 são grupos de pessoas que vivem profissionalmente, né, trabalham realmente com teatro, às vezes até fazem alguma outra ação relativa a dentro da academia, digamos, ou são professores, ou trabalham com alguma outra questão ligada às artes, mas sobrevivem como artistas mesmo na cidade. A gente tem uma boa relação com os grupos daqui, né? Aquelas relações assim que são sempre, né, entre grupos de teatros, e principalmente grupos de teatro em cidades em que às vezes você tem que lutar para conseguir seu espaço, mas alguns grupos vão afinando, né? Até a sua linguagem, os seus desejos. Então vão estabelecendo realmente algumas trocas, porque tem afinidades por objetos ou por pessoas ou por profissionais. Então, assim, aqui a gente tem uma lei municipal de incentivo à cultura que funciona bastante e ela dá a possibilidade, assim, para os grupos fazerem produções tanto para si quanto de eventos, assim, né? Então a gente já fez, por exemplo, um evento chamado Laboratório Cena Contemporânea, em que a gente trouxe pessoas para discutir o teatro contemporâneo aqui na cidade e tal. Outros grupos também fazem alguns outros projetos de formação e aí trazem profissionais para cá, e aí nesse sentido a gente está sempre trocando com esses grupos da cidade e com os grupos que vêm de fora também. E também a própria questão do festival, né? Que a Fundação tem conseguido manter bienalmente, né? Ele acontece a cada 2 anos, mas pelo menos está acontecendo, então a gente fica bem feliz. O último foi realmente um festival, acho que muito potente, muito, muito importante para a cidade, para a região. E deixa eu ver o que mais. O estado, assim, o nosso estado não tem muitas ações de fomento ou de circulação, assim, a gente tem bastante dificuldade através do governo do estado. Travei? Alô? Mas é o festival. Do festival que tinha sido a edição importante. Tá, eu tava onde quando eu travei? Falando do estado? Festival, que a última edição tinha sido bem importante para a cidade. Eu acho que a última edição foi muito importante na cidade, foi uma edição muito potente, assim, né? Tanto da qualidade dos grupos que a gente conseguiu trazer, e também da quantidade, né? Foi um festival grande, foram 22 espetáculos, então realmente foi um acontecimento, acho que bastante potente aqui na cidade. No estado, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. O nosso estado ele é pouco articulado nas questões de lei, de incentivo, nas próprias ações realmente de difusão. Então, assim, a gente não pode contar muito com o governo do estado para fazer nada, não. A gente tem mais realmente o festival, o governo local, né, municipal, que faz algumas ações. E aí os grupos ou outras instituições, como por exemplo o SESC, né? O SESC até o ano passado, porque esse ano, né, tudo se complicou, mas ele tem alguns projetos que são bastante interessantes. Nós temos um projeto aqui chamado Encena Catarina, que é tipo um palco giratório, só que para dentro do estado.
Então, eles selecionam É três, quatro ótimo, né? grupos. Essa coisa de circular, independente, assim, pensar essa circulação mesmo na região. Isso Nossa, maravilhoso, porque a gente fez, por exemplo, ano passado, com o Índice 22, a gente foi a 24 cidades do estado. E assim, não é um espetáculo fácil no sentido enquanto linguagem, porque ele trabalha com um tema duro, tal. Então não é um espetáculo assim que a gente poderia, vamos sair em temporada, fazer uma viagem, circulação, vender ingresso e ele vai bancar coisa. Não, porque é um espetáculo mais voltado para pesquisa de linguagem, tenta buscar algumas outras questões, tal. Então, realmente esse tipo de ação é que permite que esse tipo de trabalho possa realmente circular pelo Estado, né? Porque senão a gente não teria como. Exatamente. E para a companhia, como você falou, não dá para sobreviver apenas na cidade desses projetos de circulação para que o espetáculo tenha uma vida útil, né? Isso. E então, como é importante esses projetos de circulação, são muito louváveis. Max, me fala então um pouquinho então, de Diga. você que escreve, dirige, você que tem a Denise que arrasa em cena, e como é esse Max que também está na cena como ator, mas é diretor, escreve. Quais são os projetos aí que vocês estão pensando, fazendo, escrevendo? Porque eu sei que nem todo mundo consegue se desdobrar em várias funções, mas você parece que conduz bem aí produção, direção, atuação. Fala aí um pouquinho desse Max aí. Então, é aquela coisa, né? Como o fato da gente morar numa cidade menor, eu digo populacional, assim, então a gente não tem muitos produtores na cidade. Então você acaba tendo que ocupar esse espaço porque você precisa fazer as suas próprias produções. Por um lado é ruim, porque te dá uma carga de trabalho muito grande, mas por outro lado também é bom, porque faz com que a gente tenha realmente controle do tipo de trabalho que a gente quer produzir, né? Então, assim, eu e Denise nos dividimos bastante nessa área de produção. Na verdade, a Denise é que é mais responsável por essa parte de fazer projetos e editais, inscrições editais e leis de incentivo. Ela, é claro que a gente discute tudo, mas ela é mais responsável por fazer essa frente, né? E eu sou mais responsável na hora daí dos festivais, das circulações, e mais de uma parte mais dos trabalhos também do cuidar do site, das redes sociais, e assim a gente vai se dividindo nesses trabalhos. Como na parte mais artística, né, que a gente sofre tudo isso para poder realmente fazer, eu tenho cada vez mais me interessado, acho que desde 2000, o primeiro espetáculo que eu dirigi com a companhia foi em 99, né, que foi a primeira direção, assim, até então a companhia, ou a gente tinha diretores convidados, ou a gente fazia direções coletivas. Mas a gente acabou vendo que parece que sempre havia alguém saía perdendo nessa relação da a gente meio que decidiu, dentro que estavam na companhia, que alguém realmente travou. Quando é balançadinha de cabeça assim do lado, significa que deu uma travadinha. Não, voltou. Não, voltou. Voltamos? Tá. Estamos no momento do barco. Tá. A gente acabou optando, dentro das pessoas que trabalhavam na companhia. É só para conferir, não tinha travado. Mas é que é muito engraçado. O meu celular tá assim. Quando ou vem a imagem ou vem o som. Ele vem divididinho, assim. Aí, às vezes, eu vejo só você fazendo a cobrinha, mas eu não consigo ouvir. Mas eu tô caladinho, eu tô te ouvindo, vai. Tá. Segue eu tô bem do lado do Molden, esse desgraçado aqui. Eu tô praticamente do lado, mas vai. Aí a gente definiu, então, que dentro da companhia, que alguém ia começar a dirigir os espetáculos.
e aí acabou, digamos que, caindo para mim. Eu tinha vontade de dirigir, mas sabe essa coisa também que às vezes, assim, você tá tão acostumado a fazer uma coisa que você nem pensa na possibilidade, vou fazer a outra, sabe? Sim, E aí eu sim. comecei a dirigir os espetáculos da companhia e acabei pegando gosto. Uma, uma coisa da companhia é que a gente nunca trabalhou com um texto, é, um texto completamente, assim, pegar um texto e montar ele na íntegra como veio de um autor. A gente sempre mexia, a gente sempre fazia adaptações, e aí vários dos projetos que a gente fez vinham nessa linha. Então, em 2009, eu tive a possibilidade de começar a fazer um curso realmente de dramaturgia. Já era uma coisa que a gente tinha desejo, sabia que havia uma falta, né, também desse conhecimento. E aí eu fui fazer um curso eu estava dirigindo um espetáculo com uma outra companhia em Curitiba, e nesse momento que eu ia ficar lá 6 meses, apareceu uma possibilidade de participar do núcleo de dramaturgia do SESI Paraná, e aí eu me juntei lá e comecei a estudar dramaturgia também. Então, acabou que eu fui mais pro lado da escrita e da direção, e a Denise ficou mais com o lado da atuação realmente, e eu até faço alguns trabalhos como ator, de vez em quando, Sim. mas o meu desejo mesmo está mais na área da direção e da dramaturgia. Mas de vez em quando eu super sinto falta de atuar, aí volto, faço um pouquinho, aí eu fico Vai, naquele pulo pra lá, pulo pra cá, pulo pra lá, pulo pra cá. entendi. Mas tem que ser, porque é quando o desejo diz mais, né? Que diz para que lado a gente tem que ir. E me diz uma É, coisa, tá só você falou que tem outros membros. Atualmente, você e Denise, alguém que tá junto, assim, mais junto, ou realmente tá só nos expedindo assim? na verdade, como que a gente tem organizado a companhia? A gente tem eu e Denise como um núcleo, digamos, duro, né? Que fica ali mantendo e É. levando tudo, bancando as contas do espaço, bancando a organização, fazendo toda essa coisa. E a gente tem trabalhado com colaboradores, né? Que são pessoas que se ligam a alguns projetos, às vezes não em todos os projetos, mas alguns vêm trabalhando com a gente de uma forma bastante continuada. Por exemplo, nós O temos dia a dia mesmo é você e Denise que seguem, né? Você Isso, desenvolveu tudo exatamente. Que é o que fica mais na parte da organização, tudo. Até pela própria questão de sobrevivência. A gente não consegue oferecer para as pessoas, digamos, que trabalham como colaboradores, um salário suficiente para que eles possam garantir a sobrevivência deles sem e dar fazer outra coisa. exclusividade para a companhia. Então, a gente vai tentando entrar nesses acordos, né? Tentando fazer com que eu e Denise realmente consigamos sobreviver da companhia dando aulas e fazendo outras questões, tudo voltado para a companhia, para manter o espaço e tudo. E aí essas outras pessoas acabam atuando ou fazendo trabalhos. Então, assim, a gente tem um núcleo mais ou menos hoje de umas 7 pessoas. Oi? É porque eu pedi o carregador aqui pro Nelson. Ah, Senão vai tá. descarregar. Nelson, traz o carregador para ela. Ele aqui tá nos bastidores. Vai. E aí, então, a gente tem uma média de umas 7 pessoas que estão em torno da companhia, que fazendo assim, por exemplo, a gente tem a Edra Rockenbach, que não é da companhia, mas já trabalha com a gente desde 2010. Ela Sim. fez praticamente todas as nossas trilhas ou ambientações sonoras, espetáculos de lá para cá. No Índice 22, além de fazer esse trabalho, ela também fez um trabalho de provocações externas, realmente. Ela vem da área da música e da área da dança, então a aproximação dela para os trabalhos vem com outro olhar, que a gente, como gosta de misturar as linguagens, misturar várias coisas, para a gente isso é ótimo, porque a gente cai mais num lugar mais de performatividade, mais de dança, de movimento, que também nos ajuda a pensar outras questões, né? Sim. Tem o Jonathan, que é um ator que trabalhou na companhia durante um tempo, depois agora saiu para fazer o mestrado, agora já juntou no doutorado em teatro. Daí ele trabalha em alguns espetáculos conosco como ator.
o Sidival, que tem uma companhia dele que trabalha com teatro de bonecos, só especificamente com teatro de bonecos, mas com a gente ele faz também alguns trabalhos com ator quando é necessário, né? E agora a gente está com um time de atores que são jovens, bem jovens, que estão fazendo um trabalho com a gente desde já uns 2 anos. Eles começaram como alunos, aí depois eles fizeram um trabalho que a gente fez chamado Ocupação Itajaí Criativa, que é na nossa sede, e eles meio que acompanharam o processo desse trabalho, e aí agora nesse ano a gente tem um dos projetos que a gente está fazendo, que é a montagem de um novo espetáculo para crianças, com teatro de animação. A gente vai retornar algum trabalho de teatro de bonecos e animação que a gente gosta bastante também. Eles estão como atores manipuladores, que são 3 pessoas, que é o Leonan, o Matheus e a Sabrina. Então, e assim a gente vai meio que fazendo, né, alguns projetos em que eles estão envolvidos. O Leonan trabalha com a área de tecnologia também em vídeo, e ele ajudou a gente muito no Índice 22, porque a gente trabalha, né, com projeção em tempo real e edição desse material também, e ele fez toda essa parte técnica pra gente do funcionamento disso. Então, assim, a gente vai meio que Sim. se juntando com todo mundo quando dá. Da casa de esquina gritou Max, deve ser Rogério. Como é? Perdão, eu não. Alguém ali da casa da esquina gritou Max com um monte de X. Eu imagino que deva ser Rogério Mesquita. Eu acho que é Rogério. Você mandar um oi aqui para quem está aqui nos assistindo. Quem quiser. Então, quem quiser mandar pergunta também para o Max. Fique à vontade. Estamos aí para isso, mano. Que a gente vai ter o momento das perguntas. Mas mais uma pergunta para ti. E essa residência criativa, vocês têm a opção desse espaço, né, que hoje é a sede da companhia, além de um espaço de apresentação, que vocês fazem apresentação, né, mas ele também tem oficinas que vocês ministram, mas como é essa relação com o Estado? Tem alguma ajuda do Estado? Tem algo de alguma empresa direta? Como que é manter esse espaço, né? Eu pergunto isso porque tanta gente aqui é Casa Absurda, como tantos outros grupos de teatro, teve grupos que tiveram que fechar seus espaços durante essa pandemia. Então, como é que está sendo, assim, manter e pensar um espaço, não só durante a pandemia, mas como foi desde o início, assim? A gente tem o desejo... Tá me ouvindo? Tu não fez a cobrinha, não sei se travou ou não. Então eu tô contando que tá tudo bem, tá bom? Tô. Tá. A gente sempre teve o desejo de ter esse espaço, desse lugar de criação, porque pra gente é muito importante um espaço, mais do que para abrir, ter um lugar para fazer a sua temporada, tudo, mas é aquele lugar que vai criando a sua cara, a sua identidade, né? Que vai te dando a possibilidade de, se você estiver no meio do ensaio e achar que aquele ensaio está rendendo, você pode ficar mais 4 horas lá dentro, passar a madrugada se for necessário, para não perder, às vezes, um momento de criação, né? Porque a gente que trabalha com arte sabe que as coisas não são assim, eu vou criar das 2 às 5, né? Às vezes você está num momento do processo que a pressão das coisas vão acontecendo, e ali chega um momento de catarse, em que você começa a entender um monte de coisas do seu trabalho, o trabalho que você está fazendo, e aí isso arrebenta num determinado momento e você precisa seguir, não pode parar, né? Para não perder esse momento de criação que é muito forte. E o espaço, ele também é importante nesse sentido, né? Por nos dar uma certa autonomia de criação em relação com os materiais. E aí, então, a gente tinha tido, em 2002, uma experiência com um espaço,
Conseguimos mantê-lo durante 2 anos, e aí teve várias mudanças políticas na cidade que a gente foi obrigado a entregar. Depois, a gente tinha um espaço onde nós morávamos, que tinha uma sala, que era uma sala grande, tipo um salãozinho de festas, assim, e a gente transformou no nosso espaço de ensaio também. E aí, depois, aí eu tive um tempo morando em Florianópolis, retornei para cá, e aí aqui a Denise e o marido dela encontraram esse espaço, que era um espaço que estava bastante abandonado ali. A gente teve essa possibilidade, porque como ele estava abandonado, o dono acabou nos alugando por um valor bastante irrisório. Ou seja, bem abaixo do mercado. Sim. Né? Porque como ele está dentro de um imóvel que é tombado historicamente, as pessoas não têm, digamos, lojas ou coisa assim, muito interesse para aquele espaço, porque elas não podem mexer muito, elas não podem construir parede, elas não podem mexer na fachada, elas não podem fazer porque... Que bom! Uma sala de teatro é maravilhoso. Claro, Não poder exatamente. construir parede. Exatamente. Então, para a gente foi ótimo, porque daí a gente tem essa possibilidade de conseguir isso por um valor bem abaixo do mercado, né? Mas tem esse ônus. E aí a gente foi abençoado dessa vez, obrigado, Senhor, né? Para quem é cristão, obrigado, Senhor, para quem crê, porque a gente conseguiu, bem pertinho da onde a gente tem esse espaço, uma construtora resolveu comprar todo um quarteirão e fazer um grande empreendimento, que é são torres, é um hotel, Mercury, e mais uma torre de negócios e mais um monte de coisa ali. E aí a gente foi conversar com esse cara e disse, olha, que legal, vocês estão, né, precisando renovar, porque realmente era uma área que estava meio abandonada e tal. O que você acha da gente, né? A gente quer manter um espaço cultural, de dar esse apoio pra gente. E aí eles nos deram. Tinta aqui. Né? Olha que beleza. É tipo isso. Mas é muito louco, porque assim, eles nos dão um valor financeiro anual, que nos auxilia muito em pagar o aluguel, e a própria construção desse espaço, então aí teve toda uma renovação de iluminação da rua, de todas umas coisas assim, que deu uma visibilidade para essa área muito grande. Então a gente está realmente próximo, bem privilegiado, né? Do lado do rio, e conseguindo manter esse espaço, graças a Deus, graças a Procave, investimentos imobiliários. Se você for comprar um apartamento em Itajaí, Santa Catarina ou Balneário, procure a Procave. É o marketing, exatamente. Porque temos que agradecer muito aos parceiros. E foi muito lindo, porque assim... Uma sede também não é fácil manter sozinho. Então, hora de agradecer Exatamente. Aos parceiros, né? E foi muito lindo, porque assim, mesmo durante agora esse período de pandemia, que o espaço está lá, está fechado, né? A gente não tem podido utilizar ele para o público, mas eles continuaram mantendo esse apoio, que é o que realmente tem segurado a nossa possibilidade de continuar com o espaço aberto e com pelo menos essa esperança de poder voltar, né? Logo, se Deus quiser, a fazer as apresentações e ter o contato com os grupos e com as pessoas também. Muito bem. Que é linda a residência criativa. É uma delícia, né? É bonitinha. Se alguém quiser visitar, a gente tem e tem o site também, se quiser visitar, é itajaicriativa.com.br, né? Daí tem fotos lá também do espaço, é nosso xodó. É isso aí. Amigo, e o que esse grupo estava fazendo quando esse mundo parou de cabeça para baixo? E o que vocês estão fazendo durante a pandemia? Eu sei que vocês fizeram algumas coisas no YouTube, né? Como os espetáculos, fizeram a Denise participou, inclusive, da comemoração da cidade, que eu assisti, Isso. do aniversário. Fala um pouquinho assim, o que vocês estavam fazendo, aí quando o mundo deu esse pause. E aí, o que agora vocês estão fazendo durante para manter essas atividades? E se tem algum projeto futuro aí para quando tudo voltar ao normal? A gente tem
Nós estávamos com 2 projetos que a gente estava... 3, na verdade, né? Que a gente estava fazendo. 4, ó, já são 4, que vai lembrando dos projetos. É que assim, a Itajaí Criativa recebe um programa da Prefeitura Municipal chamado Arte nos Bairros, onde a gente oferece a aula para alunos gratuitamente de teatro. Né? Eu tenho 2 turmas de adultos, a Denise tem uma turma de adolescentes e 2 turmas de crianças. Então isso toma 2 dias da semana, onde a gente usa o espaço para isso. Esse projeto foi parado, né, porque ele não pôde mais acontecer, e aí a gente está fazendo ações virtuais com essas pessoas. Eu estou ministrando uma oficina de dramaturgia online, né, que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida, mas estou lá no Zoom, no Meet, né, no Google Meet, toda quarta-feira, trabalhando com as pessoas, tem sido bem legal. Virtual, que a gente tem. E a Denise tem trabalhado... né? E a Denise tem trabalhado com as crianças dela, criando vídeos de poemas, com uma coisa chamada Hora da Leitura, Hora da Poesia, em que ela vai vendo com eles gravam, regravam, ela dá algumas vai ajudando, né? Até para manter também esse vínculo com essas pessoas que estavam entrando, né, nesse mundo. Uma outra coisa era o curso de prática de montagem, que é um curso que a gente oferece todos os anos para pessoas que já fazem teatro, né, na cidade, na região, e a gente estava iniciando, a gente tinha tido 2 encontros de um curso novo, que esse foi obrigado realmente a parar e a gente não teve como dar seguimento para ele. Então ele está assim, esperando para ver o que vai acontecer do mundo, para ver quando ele volta, se ele volta com as pessoas também. Aí nós temos um projeto que é uma montagem de um espetáculo para crianças, que é esse que eu falei, né, que com as pessoas todas que vão entrar no grupo, que a gente fez o quê? A gente começou a desenvolver alguns trabalhos também de forma remota, desde estudos realmente de ler livros e fazer discussões sobre os assuntos, e depois a gente começou a escolher, a reconhecer e descobrir essa linguagem do teatro de animação, porque nem todas as pessoas que estão no projeto já tinham trabalhado com teatro de animação. E aí a gente criou uma coisa chamada Diário de Criação, que está online no nosso site também, www.tespes.com.br. E aí lá a gente foi começando a criar pequenas pílulas, assim, com bonecos todos feitos de papel, até porque é um material que a gente tem vontade de trabalhar. E aí a gente foi criando, assim, primeiro estudos de personagem, depois pequenas historiazinhas, e aí os atores... Opa! Chegamos na cobrinha. Voltou? Voltou. Eu tava falando do Diário de Criação, vocês pegaram isso? Sim, isso, exatamente. Isso. Os bonecos de papel, que é onde vocês querem trabalhar. Isso, porque o espetáculo vai ser construído a partir de bonecos de papel. A ideia é trabalhar com o papel como material e também como signo, né? Como signo, como tema. Então a gente vai construir várias questões voltadas a isso, desde os papéis que a gente né, é obrigado a desempenhar na nossa vida, aos papelões que a gente passa, né? Quando a gente pega aqueles micos, assim, que tá fazendo uma conversa, daí trava tudo e a gente começa a fazer uns papelão, os micos de papel. E também, né? E também o papel como matéria-prima mesmo, de fazer os bonecos e a cenografia e criar coisas a partir do papel mesmo. Então, no caso, você continua desse estudo de forma remota, cada um na sua casa. Exatamente. Colocando lá no site o que vocês estão encontrando. O material, isso, exatamente. E aí criamos já criamos 2, estamos terminando o segundo curta agora que a gente está fazendo, brincando com essa ideia de precariedade, de trabalho remoto mesmo. Então, assim, a gente tem uns personagens, os atores confeccionam réplicas deles, e aí cada um, digamos, tem um que é uma história que é isso, o personagem começa na casa de um ator, e aí ele pula para a casa do outro, e assim ele vai passando e procurando um lugar para se encontrar e para se achar. A gente vai meio que tentando usar essa precariedade, esse momento, também como linguagem, né?
para, Como de alguma forma, refletir. É, exatamente. E aí a gente vai juntando o material, né? A gente não consegue ficar muito tempo parado, né? Então, já usando já, isso como disparador. Isso. E um outro projeto que a gente tem que estava para começar, e agora a gente vai fazê-lo, é o Ocupação Itajaí Criativa, que é um projeto que a gente já está fazendo, é o terceiro ano que a gente faz, e que é uma série de ações que acontecem dentro da Itajaí Criativa Residência Artística, que vão desde ações de formação até ações de fruição que a gente oferece para a comunidade. Então a gente tem espetáculos e tal. E esse ano o projeto tinha dado um pulo, assim, porque pela primeira vez a gente tinha conseguido trabalhar com várias linguagens. Por exemplo, a gente abriu um edital, a gente vai selecionar 3 exposições que eram para acontecer no nosso espaço, 2 shows de música, fazer 2 mostras de curtas, audiovisual, né, que a gente vai fazer noites com mostras de curta, e também tem oficinas de criação, e espetáculos de teatro, que esse ano são 3 espetáculos convidados. E aí, esperamos para ver se a gente conseguiria retornar isso para o presencial, mas não vai rolar. Então, o projeto vai acontecer agora em setembro, outubro, novembro e dezembro, todo online. Todo virtualmente. Aí os espetáculos vão ser adaptados todos para o online. As exposições, a gente vai fazer o quê? A gente vai montar elas no nosso espaço e criar um tour virtual que a pessoa vai desde a chegada no nosso espaço e aí com a conversa, inclusive, da pessoa que criou, né? E ela vai conversando com o público, falando do desejo dela, de fazer aquela exposição, por quê, para quê, como, de onde que veio e tal. E criar essa possibilidade de ocupar a Itajaí Criativa, mesmo que seja ocupar virtualmente. Exatamente. Isso aí. E correndo atrás, né? Correndo atrás. E como foi essa experiência com a Denise? Ela fez o espetáculo. O nome do espetáculo. Os sonhos teus vão acabar contigo. Peraí, eu anotei em algum lugar. Mas você fala o nome do espetáculo que a Denise fez de forma remota. Vocês estão pensando em fazer outro. É que agora me deu uma travadinha no teu áudio. Como? Vamos ver se volta. Deu uma travadinha no áudio. Agora foi minha vez de fazer cobrinha. Bom, perguntei desse trabalho que a Denise fez de forma remota, que você dirigiu e escreveu. Não, você dirigiu. Isso, dirigi. Os textos são do. Isso, os textos são do Danil Carmes. Exatamente. Como foi essa experiência? Se vocês pensam em fazer novamente, entrar em temporada, como é que vocês estão pensando também enquanto grupo, não só nesse sentido de ocupar Itajaí, né, com outros artistas, mas vocês, assim, fazedores, assim. Gente, menina, a gente tem tanto projeto que tá na cabeça que a gente quer botar e agora falta braço. Mas vamos lá. Os sonhos teus foi uma coisa assim. A Denise já tinha feito esse espetáculo no ano passado, em 2019, dentro do projeto Ocupação Itajaí Criativa, que foi um projeto de criação, o Itajaí Criativa ano passado. Só que era uma montagem, isso, presencial, com um ambiente onírico, com projeção de vídeo, com fumaça pública, aquela coisa assim, linda, maravilhosa do teatro. E aí, quando começou esse negócio, a gente estava tão assim, meio, a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai morrer. E aí a gente teve a ideia de pegar, então, Denise, tu já tem esses textos, vamos pensar como que a gente poderia trazer isso para a internet. E aí a gente ela pegou o celular. Ela tá rindo. Como é que foi? Né? E aí ela começou a explorar um celular, a gente pegou o celular e vamos explorar, vamos gravar, vamos ver possibilidades através desse celular como público e como que a gente pode obter linguagem com isso. Então ela trabalhou mais ou menos umas 2 semanas em remoto, me mostrava alguns materiais, a gente ia fazendo trocas. E aí que estão investigando. Estão criando dessa maneira, porque a gente estava bem realmente separado.
E aí a gente foi 2 vezes para Itajaí Criativa, porque a gente achava que era importante também fazer isso lá. E aí a gente pensou em fazer ao vivo e tal, mas acabou que definimos por gravar um grande plano de sequência dentro do espaço, né? Ocupando daí a Itajaí Criativa também. E aí fazer as transmissões desse plano de sequência via YouTube e fazer bate-papos com as pessoas, com a nossa plateia de cada dia. E assim foi bem legal, foi bem... preencheu a gente num determinado momento, inclusive, dessa sensação de estar fazendo teatro, né? Sim. De estar em contato com o público. Agora, a gente tem mais 2... Opa, caiu, voltou. Agora, aqueles cachorrinhos que fica assim em cima do carro, que fica balançando o cabecinho. Voltou? Travou? Voltou? No painel do... Isso. Tá bem... Voltou, pra mim tá ok. Voltou. Acho que não travou pra ninguém, não. Acho que é só pra gente, mas porque ninguém comentou aqui. E aí... Pode seguir, eu não perdi nada. Tá, ótimo. Daí agora, nesse momento, o que a gente fez? A gente teve um edital aqui da cidade chamado Eventos Comunitários. É um edital que já acontecia e ele não tinha sido lançado esse ano ainda. E aí, quando teve a questão da pandemia, a Fundação transformou ele já em eventos comunitários online. Porque eles tinham essa verba. E aí a gente fez, eles são valores bem baixos, bem pequenos, assim, mas até com essa possibilidade de abarcar um maior número de artistas possíveis, né? E aí, como vários, isso. Aqui aconteceu também vários editais assim. Isso. E daí a gente vai fazer 2 ações a partir desse edital. Eu vou fazer uma e a Denise vai fazer outra. A minha é porque tem um espetáculo solo que eu fiz, que estreou em 2010, que é o meu primeiro texto que eu escrevi, chamado Pequeno Inventário de Impropriedades, que nasceu a partir de um blog que eu tinha, e aí ele completou 10 anos, né? E eu até 2018, acho que 2019 eu não apresentei, mas até 2018 eu ainda apresentei ele. E aí a gente vai fazer uma edição comemorativa desse espetáculo, e a ideia talvez é realizá-lo dentro da minha casa. Eu vou encenar ele aqui, dentro de casa, na minha cozinha. Eu tenho uma parede com... Eu vou mostrar pra vocês a parede. Porque essas paredes assim de pretas que dá para escrever, que é a minha cozinha, que está inclusive meio suja. E aí, essa parte a gente não mostra. E aí eu vou utilizar, a ideia é utilizar essa parede, esse lugar aqui como cenário para fazer uma apresentação online desse trabalho. Vamos ver. E a Denise vai fazer um trabalho a partir de 3 solos, como uma desmontagem, a partir de 3 solos que ela fez durante a trajetória dela. O primeiro espetáculo solo dela, que foi Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Depois que foi em 1994, que foi um dos primeiros espetáculos do grupo, né? Depois, em 2002, a gente fez uma versão de Medeia, em que a gente tirou todos os personagens e fez um monólogo, né? Um monólogo que acontecia dentro de um terreirão de macumba bonito. E depois o Índice 22 em 2018, que é o mais recente, né? Estreou em 2019. 18 ou 19? Já nem sei, gente. Estreou em 18, Já nem sei mais quando é que estreou o espetáculo. É que ele estreou em agosto de 2018, tá certo. E aí ela vai fazer uma desmontagem a partir de fragmentos desses 3 trabalhos, dialogando inclusive com a linguagem, né? Porque, assim, como foram trabalhos que foram feitos em um momento muito diferente da companhia e do coisa, eles carregam
linguagens muito diferentes também, né? Em 94 a gente estava muito interessado no trabalho da Denise Stoklos, por exemplo, no Teatro Essencial. Então, aquele espetáculo nasce dentro desse clima, né? E os outros trabalhos... 2018. 2018. Obrigada, Denise. Eu digo que ela é o meu HD, né? Ela é o meu HD, é o meu HD externo. Quando me falta informação, ela me ajuda. Ela me ajuda. E aí a gente está com esses processos. Vai ser no perfil, mas vocês vão fazer esses projetos em perfis individuais, mas também vão colocar na companhia depois para disponibilizar para todo mundo? Provavelmente, provavelmente a gente vai, porque a gente gosta também de pensar, né, como que isso vai acontecer. O Pequeno Inventário vai ser em setembro, acho que é dia 19 de setembro, se eu não me engano, já tem uma data meio prevista, e o da Denise vai ser em outubro. E a gente ainda tem mais uma apresentação dos sonhos teus, o Acabar Contigo, dentro de um projeto chamado Vamos ao Teatro, Agora em Casa, que é um projeto da Fundação, que é um edital que acontece todo ano, e a gente tinha passado com esse espetáculo a versão palco dele. E aí eles disseram que a gente pode propor a versão online e a gente vai fazer mais uma apresentação em outubro também. E aí também depois a gente provavelmente vai disponibilizar ele, daí como já é um trabalho que já fez o que tinha que fazer, a gente vai disponibilizar ele no canal do YouTube e tal, né? Para também deixar as pessoas vendo o que a gente tá rolando aí. Sim. A gente aqui no Pavilhão, a gente disse que terminar a quarentena a gente vai ter 10 espetáculos, 5 presenciais e 5 virtuais. É mais ou menos isso. Porque, né, tem que seguir. E ainda tem, assim, editais... Tá acabando? Tá. Oi, perdão. Não, é que ainda tem, além de tudo, tem os editais que você escreve, né? Por exemplo, a gente mandou alguns projetos para alguns editais, que tem que ser projetos inéditos, então a gente também... É uma ideia que fica lá ligada àquele edital. Enquanto não sai o resultado, a gente não pode nem atar nem desatar com ele. Exatamente. Mas existe, hoje, né? Existe. Ao passar, segue. Aí a gente vê o que a gente vai fazer. Exatamente. Bom, vou chegar nos momentos finais. Eu vou ler, então, o poema que você me mandou. Ótimo, arrasou. A gente falou tanto dessa palavra hoje. Né? Que eu vou ler aqui, porque nessa parte da live a gente brinca um com o outro, tem um desafio, a gente manda um textinho para cada um ler. O brincar, fazer alguma coisa. Então, eu mandei para o Max um trechinho do Baldio, eu acho que ele pode, se ele quiser ler, não sei se ele vai fazer. E ele me mandou um poema do blog do Pequeno Inventário. Né? 10 anos já de blog, é isso mesmo? É isso mesmo. Esse blog ele já faz 14, ele tem desde final de 2016, esse blog, que foi onde eu comecei a escrever. As minhas primeiras inscrições estão aí. 2006, perdão. Então, eu tô só tentando abrir aqui, pronto. Abri. A minha internet, eu acho que é a minha internet que tá com essa coisa tão difícil hoje. Mas é isso, a gente tem que brigar com ela todo dia e amá-la ao mesmo tempo. É a vida. Eu vou ler aqui o nome do poema é Cobras. Já que fizemos vários aqui hoje, nessa brincadeira de travar e não travar. Eu vou ler aqui um pedacinho do poema. Não vou ler o poema todo, porque senão eu tô achando que não vai dar tempo. Tá. Então eu vou ler com essas interferências caninas, que o Nelson é para cuidar dos bastidores. Eu acho que ele não está cuidando. Eu vou ler... Não, acho que dá para ler tudo. Vou ler rapidinho. Vá, taca lá. Cobras. Você se fechou num ciclo de contrações musculares, ondulando alternadamente, lados opostos da sua longa coluna vertebral. Sua boca esparramava S's e J's pelo chão, deixando marcas na areia, atingindo velocidades insuspeitadas para alguém da sua espécie em fuga, deslocamento típico de serpentes. Eu, em lugares estreitos, não consigo imitar seus movimentos. Pressiono meu corpo entre as paredes, estendo meu corpo, impulsionando sempre em frente, sempre em fuga. Esquecemos de usar nossas escamas, características de serpentes volumosas e pesadas.
O deslocamento é lento, somos discretos. Sabemos nos aproximar da presa sem que ela perceba. Apoiamos nossos corpos sobre o solo a cada avanço. Somos impulsionados para o deserto. Subimos os terrenos arenosos misturando nossos movimentos. Não temos amigos, não temos laços com outras serpentes. Não temos nenhuma afeição emocional uma pela outra ou qualquer outra coisa. Nos acostumamos com os ambientes, só exigimos que eles sejam seguros e normais. Somos animais com cérebro, nervosos, defensivos, propensos a morder quando nos sentimos desconfortáveis. Meu conselho, fique atento ao nosso temperamento. Preste bastante atenção. Você vai saber quando estamos calmos ou nervosos. De qualquer forma, nossas mordidas não doem muito. Nossos dentes são bem afiados, finos como agulhas, há pouca dor e curam rapidamente. Tudo isso dito, fica um parecer final. Qualquer animal com boca pode morder. E provavelmente vai em algum momento. Espere por isso. Não é grande coisa. Por garantia, nunca trabalhe com uma constritora com mais de 2 metros sozinho. Deu tempo, Lê. Viu? Deu tempo. Arrasou. Adorei. Esse texto eu escrevi numa oficina com o Marcelino, que ele trabalhou sobre a questão do movimento, de como a gente às vezes pode procurar fora da gente coisas para criar, né? Porque às vezes a gente fica sempre criando com coisas muito pessoais. Ele falou, às vezes você pode pegar uma informação, um movimento, uma coisa que é do mundo e criar a partir dela. Amei. Agora. Ai, tá bom. Perdão. Já vou salvar aqui. Já vai Agora sou eu? É isso? É. Tá, bora lá. É. Eu vou ler também. Aquele fazer uma coisa diferente. Botar. Vai. No outro canto do quadro, eu vejo pendurado uma pergunta. Você acha que conseguiria suportar a banalidade e a perda de tempo que é a vida real, sem edição e sem cortes? Eu tinha saído do cinema, um daqueles filmes de super-heróis, e fiquei ouvindo 2 rapazes comentando. O mais velho perguntou, e aí, o que você achou do filme? Aí o outro respondeu, gostei não, esse filme é muito mentiroso. Você acha mesmo que ainda que um filme seja baseado em fatos reais, na hora que está sendo projetado, aquilo ali é a verdade? Você acha mesmo que aqueles atores, na vida real, falariam e se movimentariam daquele jeito? Mas o que é um fato real? Uma história real? Uma perda real? No outro lado desse quadro, para completar esse mapa mundi do que falta, seria a noite, o escuro. E seria dentro dele que andariam os que ficariam, os que doeram, os que aos cacos continuam, os que pensam. Deus, onde foi que... Já pensou se tudo o que a gente prometesse fosse cumprido? Já pensou? Meu Deus, que medo. E assim trocamos as cobras dos cachorros. Esse é um trechinho do Baldio que está devendo levar para... É sim. Não, a gente quer para Itajaí. Vai levar Baldio para aí, viu? Na Itajaí Criativa, quero ainda, com certeza. Combinado. Temos. Vai ficar muito bonito aí na Itajaí Criativa. Momentos finais. Agora, o que eu tô lendo agora? Menina, se eu te disser, eu acabei de fazer um livro, um só, Senhor amado.
É um livro que, na verdade, eu não tô lendo agora, eu leio ele sempre, tá? Voltei, porque o Instagram me derrubou. Max, cadê você? Não vamos terminar assim. Deixa eu botar aqui. Testes. Filha do teatro. Max, você voltou. Vou botar um filtro, ó. Gente, eu voltei aqui só para os momentos finais, que Max ia dar uma dica do livro e o Instagram está realmente nos derrubando antes do tempo. Tava com 50 minutos e ele derrubou, sem sequer avisar. Então eu vou chamar o Max aqui de novo, pra gente fazer uma despedida decente. Voltei pra rever os amigos que um dia... Ó, voltei só para frente, porque eu achei muita falta de respeito do Instagram. Não me avisou nem a contagem ele fez. Tava 50 minutos. Puf. Tchau. Ai. Não é assim que a gente se despede das pessoas, né? Não, e o pessoal é que o povo no WhatsApp que estava assistindo, que veio aqui do pessoal que trabalha comigo. Sim. Nossa, tu falou um livro que tem que ler, o melhor livro, o livro é... Pum! Que livro é esse? Eu quero saber que livro é esse. Pois é, não tivesse nem falado do livro, mas aí falou e não falar do livro. Eu disse, não é possível, como assim? Mas como a gente vai editar essa live, vai deixar no YouTube, então é importante que esteja direitinho, esteja todas as informações direitinho, tá bom? Sim, senhora. Sim, senhora. Então, vamos retomar do livro, que eu quero saber o que é que o Max está lendo. Aliás, ele já está lendo várias coisas, mas tem um livro que ele sempre lê, que é muito importante. Porque o que acontece? Eu estou fazendo uma oficina, acabei uma oficina de cenografia com o Marcelo Deni, né, de São Paulo. Uma oficina online também. Ele passou tanta coisa de leitura, minha cabeça está explodindo. Então eu tô lendo assim milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas, quando você falou de um livro, tem um livro que eu tô lendo, que eu acho que todo mundo precisava ler, merecia ler, que é um livro... Vamos ver se agora vai. Que trava, tchan, tchan, vai. tchan. Chama Monstros Invisíveis, do Chuck Palahniuk. É um romance que ele é o autor do... Ah, meu Deus, como é o nome daquele livro que virou filme? Eita. Clube da Luta. Clube da Luta. Ótimo. É o mesmo autor do Clube da Luta. E para mim é um absurdo esse livro. Todo mundo devia ler, porque é muito incrível. A maneira como ele escreve, a maneira como ele faz as coisas, eu acho que é sensacional. Repete aí, então. Monstros Invisíveis. Monstros Invisíveis, do Chuck Palahniuk. Palahniuk? Chuck Palahniuk. Isso. É uma coisa estranha, aqueles nomes americanos, né? Isso é, mas fiquei curiosa, porque o Clube da Luta é maravilhoso, né? O Clube da Luta é maravilhoso. Aliás, eu tenho vários livros do Chuck e li vários também. Tem um outro dele chamado Diário também, que é maravilhoso também, que é uma artista visual que vai morar numa ilha. É muito interessante. Vale a pena ver. Gente, tá aí a dica. Então, para quem não entrou, a gente vai deixar essa live no YouTube. E o Max vai compartilhar depois para todo mundo saber qual foi o livro. Né? Tá. A gente exatamente. voltou as dicas por completo. E série ou
filme? Você está vendo alguma coisa? Viu alguma coisa recentemente de filme que possa compartilhar para a gente assistir ainda nesses tempos de pandemia, que estamos em casa? E Ó, aí, se a pessoa gosta de documentário, tem um documentário sobre a vida do Walter Mercado, que está na Netflix. Não sei se vocês já assistiram. É, eu não vale muito a pena. É muito legal ver é, a maneira como a mídia vai construindo essa figura pública, sabe? De como que. Ah, é muito legal, não sei, vale muito a pena ver. E ele, como figura, é muito interessante. o É, documentário, chama, fala de novo aí o nome. no Brasil chama Ligue Já, o lendário Walter Mercado. Big Joe, Mas o nome original é Mucho Mucho Amor, que eu acho bem mais. Mucho Mucho Amor. Tá na Netflix. E tem uma série também que eu acho que as pessoas também deveriam ver, aquele que adora, que chama Westworld. Já dou a série, já dou o filme. Westworld é uma série da HBO em que é um mundo. Um mundo não, é um parque de diversões que as pessoas podem visitar, que se passa no Velho Oeste, e algumas são pessoas e outras são robôs, né? Que interpretam personagens dentro desse parque, para as pessoas poderem visitar e viver como era viver naquela época, participar de duelos. É muito, muito interessante, porque ele vai fazendo umas questões filosóficas sobre o ato de criar, sobre o ato de matar, sobre essa necessidade de viver em sociedade. Vale muito a pena também. Então, É da HBO, mas você encontra por aí pelos torrents da eu acho que vida. já tem disponível, eu acho que já tem disponível em outros lugares, porque eu já vi em outros lugares. Não assisti, mas eu já vi. É maravilhoso. Disponível. E me diz uma coisa, e Diga. receita? Você tem cozinhado alguma coisa? Descobriu algum dote culinário? Porque Então, teve que aprender a cozinhar e se reinventar na cozinha, né? Porque às vezes a gente não aguenta nem o nosso próprio tempero e começa a inventar. E aí, nessa cozinha aí do Max, que vai virar cenário, né? tem, tem A alguma Denise, coisa a nova? Denise aprendeu a fazer pão. Ela disse que ela assim, eu sou meio clichê, todo mundo tá aprendendo a fazer pão, eu aprendi a fazer pão também. Eu não aprendi a fazer nada, porque eu detesto cozinhar. Não é que eu não detesto, eu gosto, mas não sou assim, ai, que cozinheiro, sabe? Agora, pra mim aqui no Sul, tem uma coisa que esse é o momento certo de cozinhar, que é bem fácil também de fazer, se vocês conseguirem comprar aí, que é pinhão, minha gente. Vocês já comeram pinhão? Tem pinhão no Nordeste? Eu nunca comi pinhão. Será que é Meu bom? Deus, eu amo, amo, amo pinhão. É que aqui a gente come só no inverno, né? Não é uma coisa que se come Sim, no verão, porque não tem, não é época. Mas eu sim. amo, amo pinhão, então eu tô me acabando em comer pinhão. Então é a Adoro. dica aí. Quem nunca provou, como eu, pinhão é a dica do Max. É a minha dica. E assim, ó, aqui em Lages tem uma festa, que inclusive chama Festa do Pinhão, que acontece todo ano, e eles fazem tudo com pinhão. Isso na internet você encontra pastel, eles usam o pinhão moído no lugar da carne moída, ensopadinho, bolo, tudo quanto é tipo de coisa a partir de pinhão. Ele meu Deus, é uma coisa que vai acabar com a fome no mundo. Vai sim. Não, se for bom como você tá dizendo, Eu então. amo, amo. Não, já já. Porque é bom conhecer, né, novos sabores e enfim, nessa Ah, época assim a gente sempre fica procurando coisas novas. Amigo, vou fazer os agradecimentos. Muitíssimo obrigada a você por toda a disponibilidade, por toda a paciência com a internet que nós tivemos imagina. que ter no momento, tá? Dizer que assim, a gente está fazendo esse convite da Live Teatro com diversos grupos e parceiros e amigos que a gente fez ao longo dessa trajetória. O Pavilhão tem 15 anos, é um grupinho novo, assim, né? Oh, mas mesmo. Mas a gente já conhece várias cidades e a gente, na verdade, conseguimos circular por muitos lugares. Então, tem cada pessoa especial que vai ficando em cada cidade, a gente vai fazendo novos amigos.
e você, Denise, todo mundo que nos recebeu muito bem quando a gente foi no Tony Cunha, o Ogroleto. São pessoas que a gente tem certeza que pode contar aí para outros momentos, né? Então foi a companhia, até assim, já está na nossa lista assim, há algum tempo para chamar. E que bom que deu certo. Que bom, que bom. E tá aí na nossa rota, nessa residência criativa, para a gente voltar, sim, com outros espetáculos, assim que tudo voltar ao normal, né? E, ao mesmo tempo, é legal fazer essa troca para entender, né, nós, enquanto grupo de teatro, motivar outros grupos também nesse momento difícil, né, de isolamento, mas também como se reinventar e continuar criando e, enfim, na medida do possível, muito mais do que ficar se perguntando, isso é teatro, isso não é teatro, mas é como aproveitar esse momento de uma forma criativa, né? Experimentar atividades. E eu vi que vocês, desde o começo, estavam assim, lá no YouTube, fazendo transmissão. Então, assim, é bacana porque a gente vai se reenergizando de alguma forma. Mesmo longe, né? Aqui no Nordeste, você no Sul, tão distante, mas ao mesmo tempo pensar que essa internet também nos aproxima, né? Ela quebra essas barreiras das distâncias geométricas, mas geográficas, perdão, mas a gente está aqui nessa live, nessa conversa, nesse bate-papo nessa tarde. E é isso, eu queria que você quiser fazer algum agradecimento especial aí. Eu sei que várias pessoas passaram por aqui, pessoas queridas. A gente teve alguns probleminhas na conexão, mas essa live vai ficar salva lá com muito carinho no YouTube para a gente acessar em outros momentos também. Faz os teus agradecimentos aí especiais. Não, agradecer vocês ao convite, né? Como é realmente isso que você falou, mais do que a gente ficar paralisados, perguntando se isso é teatro ou não é teatro, isso é o que a gente pode fazer no momento. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar o que a gente pode fazer a cada momento e fazer, né? Acho que é importante estar criando, estar conversando, estar entrando em contato com as pessoas, não perder o vínculo com as pessoas que estão aqui próximas, né? Que estavam acostumadas a vir aqui no seu espaço, mas também com pessoas que estão no outro lugar do país e criando essa rede, inclusive, de apoio, né? De suporte e torcer, lutar para que dias melhores venham, né? E que a gente possa enfrentar essa dificuldade. Como é aquela frase, não há bem que sempre dure e mal que não acabe, ou não há mal, né? Não é bem que sempre mal que não acabe, bem que sempre dure, alguma coisa assim? É isso. É isso aí. Uma hora, com luta e suor, a gente muda o que tá aí. Né? Valeu, obrigado, viu? Pois tá bom, então, querido. Deixar um beijo, não só para você, mas para a Denise e para todos os outros colaboradores da TESP. Dizer que a gente vai se encontrar ainda aí virtualmente em outros lugares. E realmente também. Presencialmente, assim que puder também. E dizer aqui quem está aqui no perfil da Casa Absurda, que a gente continua a semana com a programação online. Sexta-feira tem live dança. E vai ter outras coisitas mais que nós estamos preparando. A primeira live, Max, que eu estou fazendo aqui na Casa Absurda, porque a gente está fazendo todas em casa, para casa, organizar. Então, assim, na próxima live dança, o Jota vai fazer um tour pela casa, provavelmente, que é o Jota que comanda a live dança. Entendi. Aqui eu vou fazer um mini tour aqui para tu dar uma olhadinha, já que tu não conhece. Mas que a gente está na cozinha. Eu vou levar você lá no salão, aproveitar para quem não conhece. Não conhece o espaço, claro. Você conhece, vou mostrar aqui no salão. Mas o convite para todo mundo, nosso salão. Olha, arrasou. Tá vazio. Né? Mas tá ótimo. Mas em breve as atividades, torcer para que tudo volte ao normal. Querida, então, arrasou. Beijo. Beijo, merda pra vocês aí. Bom trabalho e seguimos. Até.